Olá! Ontem eu deveria ter gravado uma live falando sobre obsessões espirituais, elas podem provocar doenças, mas por conta do feriado não foi possível. Porém, esse vídeo eu vou abordar esse tema e esse vídeo vai ficar disponível nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube, para que você possa acessar. É importante que você não só curta, como você compartilhe, porque isso pode inclusive ajudar a salvar muitas pessoas. Desde quando nós temos consciência, despertar da consciência é um remédio maravilhoso para muitos males, como esse da obsessão que pode provocar doenças. Mas como assim, Carol? Como é que as obsessões espirituais podem provocar doença? Uma forma de você verificar isso é naquele filme Nosso Lar. Você já assistiu? Se não assistiu, está disponível no YouTube. Nosso Lar 1. Tá. Quando o André Luiz ele desencarna, ele passa lá aquele tempo no umbral, os 8 anos. Ele é resgatado, vai para o hospital. Quando ele desperta, ele procura a pessoa que foi responsável por retirar ele do umbral. E ele vai falar com a pessoa para agradecer e tal, por tudo que ele passou e tal, e por ter retirado ele daquele sofrimento e tal, que ele não entendia, porque aqueles espíritos ficavam chamando ele de suicida. Aí ele disse, que bom e tal, lamento que você tenha vindo pelo suicídio. Não pelo suicídio não, eu morri por causa daquela doença. Não, você veio pelo suicídio. E aí começa a explicar aí que aquele tempo que ele passava da vida dele, que ele passou alimentando muitos sentimentos negativos, comportamentos negativos, destruíram o aparelho gástrico dele. Então, como assim? Vamos supor, se você é uma pessoa que você sente muita raiva o tempo todo, você fica estressado com raiva, você vai produzindo cortisol. Esse cortisol, ele vai sim ser responsável por danificar o seu aparelho gástrico e também outros órgãos. As pessoas que guardam muita mágoa, têm muita tendência a ter problemas cardíacos ou mesmo problemas respiratórios. Se você pegar a palavra mágoa e separar má-água, você está ali com essas emoções negativas que fazem com que você fica o tempo todo ali remoendo essas emoções negativas, e isso pode trazer para você problemas em todo o seu aparelho respiratório, desde uma simples gripe ou até mesmo algo muito mais grave como uma tuberculose, porque você não consegue trabalhar bem as suas emoções. Haja visto que muitos estudiosos dizem que 80% das doenças são psicossomáticas. Mas sim, tá, beleza, cara. Mas onde é que entra a obsessão espiritual nisso aí? Quando você tem sentimentos negativos, você fica remoendo coisas negativas, você se obsedia, você é uma auto-obsessora. E essa auto-obsessão vai atrair para o seu campo obsessores, que vão impulsionar. Então, se você já tem dentro de você pensamentos negativos, já pensa negativo sobre muitas coisas, fica remoendo coisas negativas e tal, lembrando do passado, do dia que fulano olhou para você de cara feia, que você não entendeu porque ele olhou para você de cara feia. Às vezes fulano não tá num bom dia, gente. Não é por sua causa. Nem tudo, né, dos outros é sobre nós, às vezes é do outro mesmo. E as pessoas ficam aí lamentando, remoendo tal. Essas coisas fazem com que você gere muitas emoções negativas dentro de você. Isso faz mal porque você gera substâncias negativas e também baixa a sua frequência energética, as suas defesas, você abre portas para esses obsessores. O que eles vão fazer? Eles vão detectar que você alimenta essas emoções negativas, esses sentimentos negativos, e eles vão potencializar. Eles potencializam. Então, cada vez mais você se obsidiando, entrando no estado de simbiose, você está trocando lá com o obsessor, e ao mesmo tempo que ele está potencializando esses sentimentos negativos que você tem em relação a você, ele também está sugando a sua vitalidade, que é como se fosse um vampiro, tá? Que está aqui na jugular, sugando os seus fluidos vitais. E isso pode, sim, gerar, sim, doenças físicas. Um outro caso é os ovoides. Eles se instalam no perispírito, né, da vítima, e isso, se não for tratado, pode depois evoluir para uma doença no corpo físico que vai estar localizado justamente naquele órgão onde aquele ovoide se localizou. Pode ali depois, se não for tratado, desenvolver. E às vezes tem pessoas que têm mais de um ovoide implantado. E aí como é que eu faço para poder, até mesmo a magia negra, ela pode depois se virar uma doença no corpo físico. Se não for tratada, ela pode realmente ir enfraquecendo a pessoa. Mas até a magia negra, para ela ter efeito, ela precisa, a pessoa precisa compreender que ela abriu a porta para uma magia negra, para a pessoa que, eu sou muito invejada. Aí as inimigas. Tem uma criatura aí que trabalha com... Eu não vou dar muitos detalhes, porque senão não vão saber quem é, assim.
mas ela posta muitas coisas legais, mas ela tem uma coisa de que ela acha que todo mundo é inimigo dela, todo mundo tem inveja. Ela não tem ciência de quanta negatividade ela está atraindo para si mesma, desde quando ela mesma já faz o conteúdo achando que ela está atingindo as inimigas. Ela não está atingindo as inimigas, ela está atingindo ela mesma, que ela está traindo a negatividade para ela mesma, e depois isso vai ter um preço. Então essas pessoas que fazem coisas achando que as pessoas não têm, já faz até de propósito para a pessoa sentir inveja, se a gente não sabe que a energia da inveja vai tão mal. E você vibra, se você vibra nisso, de que achar que as pessoas têm inveja de você, você está vibrando negativo, e isso vai ter um reflexo depois, inclusive no seu corpo físico. Pode trazer para vocês tanto problemas de questões emocionais, transtornos emocionais, mentais, como físico também. Então as doenças não são só físicas não, tá? Doenças também de comportamento, pessoas que começam a desenvolver transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que já é um caso de doença mental, porque a pessoa está o tempo todo vibrando negativo, pensando negativo, abrindo porta para obsessões, para inveja, para magia, porque a pessoa abriu a porta, deixou uma porta aberta para isso. Então, o primeiro ponto é tomar consciência. Ainda que você procure Umbanda, ou Candomblé, ou seja lá, um centro universalista, seja lá o que for, ou até mesmo a terapia energética pode libertar a pessoa de uma obsessão espiritual. Porém, se não existe uma consciência de que é preciso mudar o comportamento e a forma como você vê a vida, se tirar aquele obsessor, 5, 10 que sejam tirados, mais 5 virão até mais, porque você não mudou. E aquele obsessor, ele pode ali não querer ir para tratamento. Ele é retirado ali, mas ele pode chegar e depois ele volta. Ele vai ainda continuar insistindo para te perturbar. E ele vai ver que você tá ali e você não mudou nada. Ele não mudou nada. Ah, ele foi lá pro centro, foi para tal lugar, fez 1000 promessas. Mas mentira! Mentira, continua a mesma coisa, não muda. Se isso é um troço ruim, não vale nada, presta nada. Vou voltar a perturbar mesmo, porque isso não melhora. Então precisa melhorar, gente. Não adianta você fazer o tratamento que for. Se você não mudar, se você não melhorar, não vai adiantar nada. Então você vai abrir porta para essas obsessões espirituais que depois podem gerar doenças para você. Tanto de transtornos como doenças mentais, ou mesmo no seu aparelho físico. Mas foi você quem abriu a porta para isso. A partir das formas como você se vê, a partir de sua auto-obsessão, que você pensa negativo a respeito de si mesmo, se deprecia e também pensa negativo dos outros. Você sempre acha que as pessoas não gostam de você, que as pessoas são inimigas, que tem inveja de você, que as pessoas estão fazendo complô contra você. Você fica nessa neura, nessa psicose, e se adoecendo e atraindo esses espíritos obsessores e sofredores que vão potencializar. Então, seja para qualquer caso, mesmo independente de qualquer lugar que você busque, a resposta é reforma íntima. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de mudança, de transformação, de consciência. Eu tenho consciência de que eu tenho esses aspectos em mim que eu preciso mudar, que são negativos para mim mesmo. Isso me faz mal, me adoece. Mas eu também sei que eu não consigo lidar com isso. Então eu vou buscar uma ajuda. Vou buscar suporte para eu aprender a lidar com essas questões de forma que eu possa me resolver. E é para aquelas pessoas também que vivem encontrando defeito nos outros, pontos negativos dos outros, mas não olha para si mesmo. Normalmente quem fica vendo tudo é aquela coisa, né? Vê o que está lá nos outros, mas não vê a si mesmo. Se você tem muita facilidade de identificar o problema dos outros, é porque você, na verdade, pode estar vendo um reflexo. Sua própria imagem nos outros. Então, deixe os outros com os outros. O que é do outro é do outro. Cuide de você. Cuide da sua saúde mental, emocional e tenha um objetivo muito claro. Você pode ter vários. Eu tenho vários objetivos, mas um que seja a sua prioridade. Ser feliz. Ah, eu quero ser feliz. Então, eu vou fazer de tudo para ser feliz. Desde quando você não machuca os outros, tá? Desde quando sua felicidade não dependa de você fazer os outros infelizes. Porque aí já é transtorno também, tá? Queira ser feliz para você evoluir, para você ser alguém assim, pleno, abundante. E quando eu falo abundância de tudo, de luz, para que você se conectar com a fonte maior, com os espíritos abençoados, iluminados e fortalecendo cada vez mais as suas defesas psíquicas, espirituais e também físicas, para que você não seja aí um portador de doenças por conta de obsessões espirituais. Namastê, gratidão. Muita luz para você.